Salve, salve nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e as principais notícias do Flamengo. Vamos fazer uma reação da mídia palmeirense, no caso Bruno Henrique e também de Vitor Roque, que pode estar de fora da final da Libertadores contra o Flamengo. Fica comigo até o final, galera. Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. E lembrando sempre que os créditos estão na descrição do canal. Sendo assim, galera, bora pro vídeo. Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Gravando um vídeo aqui de forma adaptada nesse início de noite de terça-feira. E é aquele negócio, meus amigos. Operação Caça às Bruxas do STJD. Parecia óbvio ou não, mas tudo isso que repercutiu do atleta Vitor Roque do Palmeiras, adivinha o que aconteceu? Vitor Roque será julgado. É aquele negócio, meus amigos. Agora, algum jogador que tiver na fila para esse processo acontecer, ele vai acontecer. É a operação Caça às Bruxas assim, ó, real. Vitor Roque será julgado no dia 17. Então, na próxima segunda-feira, dia 17, Vitor Roque será julgado pelo STJD em um processo por discriminação, após a publicação lá do post que ele fez nas redes sociais depois do jogo contra o São Paulo. Vocês já sabem já a ilustração, eu não preciso entrar aí no mérito da coisa. Agora, essa é uma notícia muito ruim para nós. É muito ruim para nós porque eu vou falar uma coisa para vocês. Do jeito que tá aquecido o bastidor, eu não acredito que o Vitor Roque vai sair assim, sabe? Sem nenhum jogo de punição. Com certeza, ele vai tomar um gancho ali pelo menos de uns 2 ou 3 jogos. Isso eu tenho certeza. Geralmente essas operações caça à bruxa, ela vem assim com punições exemplares. Meio que sabe assim, falou, tomou. É meio assim que funciona a parada. Então, nós teremos provavelmente o desfalque do Vitor Roque aí para uma parte dessa reta final de Campeonato Brasileiro. E se tratando que faltam 6 jogos e já no próximo jogo nós não vamos ter ele, vocês sabem o que isso significa, né? Tomara que não. Eu tô torcendo para que não. Obviamente, os rivais vão torcer para que sim. Mas acredito que seja muito difícil ele sair assim, sem punição nenhuma. Ou de repente conseguirem um recurso para jogar a punição dele para a próxima temporada. Vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Porque isso acendeu por causa das mídias sociais, enfim, da própria dirigente do Palmeiras, né? Que fez críticas lá ao STJD, pressionou a situação do Bruno Henrique. Eles olharam e falaram assim, você tá pressionando a situação do Bruno Henrique? Então a gente também vai colocar o teu atleta aqui para ser julgado. Agora, e Libertadores? Como que fica? Essa é uma preocupação maior ainda, porque no Campeonato Brasileiro eu acredito que ainda a gente tem como dispor de alguns atletas que consigam talvez ali suprir a falta do Vitor Roque. Agora, a Libertadores, ela já me preocuparia. De acordo com as informações aqui, as pesquisas que eu fiz pelos portais, as punições aplicadas pelo STJD, elas não implicam na Conmebol. Então a gente tem 2 vias diferentes de comunicação. Portanto, o Vitor Roque, mesmo que condenado e punido com jogos de suspensão no Campeonato Brasileiro, isso não vai influenciar na final da Libertadores contra o Flamengo no dia 29 de novembro. Talvez essa seja a notícia mais positiva que a gente traz no vídeo agora para quem está assistindo. Positiva para os palmeirenses e aí negativa para os rivais, claro. Porque é óbvio, o Palmeiras ir para uma final de Libertadores sem Vitor Roque seria o sonho
de qualquer torcedor flamenguista, do Flamengo em geral. Então, não implica. Podem ficar tranquilos quanto a isso, porque mesmo que a gente perdeu o Vitor Roque no Campeonato Brasileiro, na Libertadores ele estará disponível. Ah, Neto, mas será que não implica mesmo? Bem, a pesquisa que eu fiz é que não implica, não tem nada a ver. A Conmebol não acata as punições ali e suspensões do STJD. São coisas paralelas. Agora, se tiver manipulação esportiva, essas coisas assim, aí eu acho que eles podem fazer o pedido para que as confederações internacionais também acatem. Quando esses casos assim. Por exemplo, se o Bruno Henrique ele for condenado e pegar gancho, jogo de suspensão, aí pode fazer o pedido para a Conmebol acatar. Eu não sei se pode fazer o pedido ou se já automaticamente ele já está também suspenso, direto. Eu não sei exatamente essa parte, tá, galera? Não sei mesmo, não entendo dessa parte jurídica. Agora, o processo do Vitor Roque em si, não acata. Tá bom? Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. Bom, Vitor Roque do Palmeiras. Ah, meu Deus do céu. Vitor Roque vai ser julgado pelo STJD pelaquela publicação homofóbica que ele fez lá depois da vitória contra o São Paulo. O que eu acho sacanagem disso aí é chegar na final da temporada e fazer a porra do julgamento. Que olha que esse julgamento vai ser no mínimo 5 jogos. Se ele pegar, eu acredito que eles vão condenar ele, né? 5 jogos a 10 jogos. Se não condenarem, aí vai ser barbada, né? Vai ser também, como diz, né? Tipo, vão, né? Passada de mão. Essa que é a verdade, para não prejudicar o Palmeiras. Mas assim, a sacanagem, na minha opinião, eu acho que, cara, uma hora dessa, fazer o julgamento, por que não fez na hora lá, velho? Isso acontece direto, não só no Palmeiras, tá? Não só no Palmeiras. Eu acho que no próprio Alan mesmo, que há 2 meses estava aí no Palmeiras mesmo também, estava aí para ser julgado, foi julgado, tiraram ele de 2 jogos. Vai cumprir um porque já tinha cumprido o outro, né? Mas o Vitor Roque agora é mais grave. Ele pode pegar de 5 a 10 jogos de suspensão e aí é praticamente tirar ele do Campeonato Brasileiro. Se ele for condenado, vai estar fora do Brasileirão aí, infelizmente. Mas aí fica o meu protesto sobre isso, cara. Porra, faz na hora, acabou o jogo do São Paulo, tem o episódio lá que ele colocou nas redes sociais, lá o tigrinho mordendo lá o viado lá, que é o bicho, o animal, né? Não, o YouTube vai me cortar aqui. Porra, velho, né? Já julga o cara na mesma semana, já tira o que tem que tirar e acabou, mano. Fica esperando aí no final da temporada, na hora decisiva, aí vai punir o cara. Punir o time, né? O clube, na verdade, né? Essa que é a verdade. E o Flamengo soltou umas notas aí sobre fair play financeiro. E aí, não falou só de fair play financeiro, porque eu não acho que... Falou sobre o gramado sintético, que deve ser eliminado o gramado sintético desde já no Brasil, né? Nessa onda, nessa nota de fair play financeiro. Não entendi por que o gramado sintético aí, né? Mas eu acho que, claro, se tem que tirar o gramado sintético, não tem problema nenhum. Porém, tem que ter uma sistemática, tem que ter aí um procedimento, uma fiscalização aos gramados naturais no Brasil antes dos jogos. Para não acontecer o que aconteceu com Palmeiras e Bahia lá, por exemplo, onde teve 2 jogadores lesionados por causa de buraco, gramado pintado, uma vergonha, né? Aí assim, agora que tiver aí essa comissão aí de gramados no Brasil, aonde 48 horas antes do jogo ou 24 horas vai lá e analisa o gramado e atesta se dá para jogar ou não, eu acho que tudo bem. E bane aí o gramado sintético, coloca gramado natural. Só que aí tem que ter fiscalização em todos os gramados do Brasil, né? Não pode ter gramado ruim. Já que vai tirar o sintético, tem que banir também o ruim. Não adianta fazer uma proposta só para tirar o gramado sintético e não regularizar a outra parte também, que é o gramado ruim. Sabe? Aí eu não vejo coerência na coisa. Isso aí para mim é mais uma provocação mesmo, tá? Que o BAP tá fazendo aí com o Palmeiras, com a Leila, porque a gente sabe que desses atritos entre os dois já faz tempo, né? Começou já lá atrás, na época do Landim, e o BAP agora veio com esse negócio da TV, que ele meteu
o processo lá, a liminar, né, por causa da grana que ele tá brigando pelo Flamengo. A Leila se irritou, falou um monte de besteira, o BAP também respondeu um monte, né? E aí agora aparece essa daí do gramado sintético. Essa do gramado sintético é foda. Eu concordo que de repente é estranho mesmo, vamos falar a verdade. Eu concordo, sou palmeirense, o Allianz Parque tem gramado sintético, mas vamos fazer uma observação aqui. Quem teve o primeiro gramado sintético do Brasil? Não foi o Atlético Paranaense? E alguém falava alguma coisa? Ninguém falava nada. Ninguém reclamava. Todo mundo achava lindo a Arena da Baixada. Ai, que linda a Arena da Baixada. Gramadão sintético. Mas, ai, que maravilha. Eu tinha uns amigos gaúchos que vinham para Curitiba. A gente trabalhava junto, na mesma empresa. Eles vinham para Curitiba e queriam passar lá na frente da arena para ver a arena. Tudo apaixonado pela arena. Naquela época não existia nem Allianz Parque, não existia a Arena do Grêmio. Porra nenhuma. E aí, nossa, que lindo. Ninguém reclamava, né? Ah, mas aí é o Palmeiras, né? Gramado sintético. Ninguém fala da Arena MRV. Ninguém fala. Fala do... Dias, hein, para a decisão da Copa Sul-Americana. E, claro, a maior cobertura está aqui na ESPN. Como também vem aí a grande cobertura, hein, Rodrigo Jufo? De decisão de Conmebol Libertadores. Vamos atualizar informações do Pedro, então, por favor, Jufo. É isso, a final da Sul-Americana chegando e logo depois a final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras, e a torcida do Flamengo esperançosa que vai contar com o atacante Pedro, camisa 9 ali nessa final, um jogador muito importante, 15 gols na temporada, mas que no partida contra o Racing, no jogo de ida pela semifinal, ele acabou ali fraturando o antebraço direito e aí segue nesse tratamento. Ele já vai entrar na terceira semana agora e na última segunda-feira ele fez um novo exame de imagem que constatou que a recuperação vem acontecendo de forma como o Flamengo planeja. Está tudo bem com a saúde do Pedro, então é esperado que até o final dessa semana ele troque a imobilização, porque atualmente, como a gente viu naquela homenagem que o Pedro recebeu dos 300 jogos pelo Flamengo, ele está com uma imobilização que vai até acima do cotovelo, o que impossibilita ele de fazer vários movimentos e também de treinar no campo e com os companheiros. Então até o final dessa semana é esperado que o Pedro troque essa imobilização e tenha só uma proteção no antebraço e aí sim ele retorne para fazer treinamentos acompanhado dos médicos e também dos preparadores físicos no campo sozinho ainda, para não perder o contato com a bola, para não perder o ritmo de jogo. E aí sim, na próxima semana, lá no dia 19, que é o Flamengo espera que o Pedro volte a fazer trabalhos com um grupo de forma leve também, que ele tenha contato com os outros jogadores, tenha contato com a bola, para estar disponível no dia 29 para essa final, que o Flamengo planeja que o Pedro jogue também com uma proteção no antebraço, até para ele se sentir mais seguro, né, desse jogo, para ele entrar se sentindo mais seguro ali com o braço, porque ainda pode ser uma região delicada ainda na final. Então o Flamengo segue aí com o planejamento do Pedro, tudo em dia, e o camisa 9 corre contra o tempo para estar disponível contra o Palmeiras, Bruno. Boa, obrigado, viu, Jufo? Então, essa corrida contra o tempo, 17 dias até a decisão da Libertadores e dentro, então, do que o Flamengo programou, né? De aos poucos ele voltar a treinar e vamos ver em quanto tempo ele, de fato, volta a treinar ali em campo com todos, Jailson. O caso do Pedro é muito específico em relação a essa lesão no braço, né? Para outros jogadores, enfim, as pessoas podem falar, né? Ah, é no braço, não é no pé, não é na perna, então não prejudica tanto. Mas no caso do Pedro, especificamente, por conta da posição dele usar muito corpo para se proteger, né? Ali como referência, como pivô, conta muito. E assim, a gente falou aqui, a gente conversou sobre isso, ali foi na nossa frente, a gente estava lá contra o Racing, o Pedro não conseguiu mais jogar. Depois da lesão ali, muita dor, ele tentava se movimentar, tentava fazer minimamente uma proteção assim, né, com o braço um pouco mais para baixo, tentando usar o braço esquerdo, mas como ele é destro, na maioria das vezes ele vai usar esse braço também, né? Então ele estava tendo muita dificuldade para conseguir fazer essa proteção. Então, assim, o caso dele, obviamente, se trata de uma final, jogo único. Então, certeza que o Flamengo vai fazer de tudo e ele também vai fazer de tudo para estar apto para a final. Mas no caso da posição do Pedro, tem que tomar realmente todos os cuidados, todas as medidas possíveis para ele conseguir estar lá apto para o jogo. Porque no caso dele, da posição, ele precisa usar muito o braço. Tem esse período até lá, mas antes o Flamengo faz esses jogos do Campeonato Brasileiro sem o Pedro e ainda com as dúvidas no ataque, por exemplo, a dúvida ainda do Bruno Henrique. Difícil, hein, Eugênio, montar o ataque da equipe para jogos decisivos com tantas dúvidas?
dúvidas. Não tem o Pedro, nem o Bruno Henrique, nem o Plata, que é o jogador que normalmente entra no lugar deles no comando do ataque. Aí você tem a opção do Wallace Yan, que apareceu muito bem, com muito potencial técnico, mas se perdeu emocionalmente, psicologicamente, com o tempo. E tem ainda o Juninho, que foi o atleta contratado no início do ano, quando o Pedro estava machucado, para fazer esse papel, mas que nunca deu a resposta esperada. Era aquela contratação que foi dita, foi feita por scout, que é cirúrgica, dentro do que o Flamengo pretende de estilo de jogo. O Juninho não resolveu, mas está aí à disposição. Eu acho que são as duas peças hoje com as quais o Felipe Luiz vai trabalhar, caso não possa contar com o Bruno Henrique, que esse sim é prioridade do Flamengo. Então, nação rubro-negra, chegamos ao final de nosso react e a preocupação da torcida, tanto do Flamengo quanto do Palmeiras, são justamente os desfalques. Pode ser que o Pedro não esteja totalmente recuperado para esta grande final, está correndo contra o tempo, São 10 dias apenas para ele se recuperar, teria que ser no mínimo aí 2 meses. Então a preocupação é muito grande. O Pedro com certeza quer estar nessa final. Do lado rival, do Palmeiras, tem o Vitor Roque com a questão que está aí na justiça. Ele pode pegar até 10 jogos de suspensão. Segundo os palmeirenses, acredita que pode sim ele ser punido com 10 jogos ou mais. Pois é, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos falando sobre Flamengo. Então é isso aí, créditos na descrição do canal. Sendo assim, eu vou ficando por aqui, um abraço a todos, fiquem com Deus, nos veremos no próximo vídeo.